Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos a esto que se llama Foto con Fede, el programa donde hablamos acerca de fotografía latinoamericana. Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram. Foto con Fede lo vas a escuchar y lo encuentras en nuestras plataformas de YouTube y de Spotify. Una entrevista cada semana con una fotógrafa o fotógrafo latinoamericano, siempre conversando, hablando, charlando acerca de nuestra tan querida y compleja fotografía latinoamericana. Seguimos en la ruta de los WordPress Photo 2026, seguimos en el encuentro de fotógrafas y fotógrafos que han sido galardonados con esta distinción de los WordPress Photo regional. Hace poquito estuvimos conversando con Tadeo Borbón, fotógrafo documental y fotoperiodista argentino. Hoy nos vamos hasta Río de Janeiro, nos vamos a Brasil. Allí se encuentra Eduardo Anicelli, fotoperiodista, que también se ha llevado esta distinción en los WordPress Photo regional con la foto, el trabajo titulado ¿Quién lleva a los muertos? Eduardo, buenas tardes y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Oi, boa tarde, muito obrigado. Estou bem, estou se recuperando do susto, vamos dizer, né, por ter recebido o prêmio. Pocas veces nos asustamos por algo bueno. Sim, porque é algo que acho que todo fotojornalista sonha em conquistar, né, e quando você ganha, você fica meio wow. ¿Y ahora qué hago con esto? Exato. Bueno, a ver, Eduardo, ¿cuánto tiempo en el mundo de la fotografía? ¿Cómo llegas? La primera pregunta como para romper el hielo. ¿Cuándo llegas a la fotografía y cómo llegas al mundo de la fotografía? Eu comecei a fotografar muito cedo. Eu tinha 14 anos. 14 não, tinha 15 anos. Como auxiliar de fotografia. Aí, com o passar do tempo, fui me apaixonando pela profissão e aos 17 eu comecei a estagiar no estúdio de publicidade e propaganda. E o dono desse estúdio, ele era fotojornalista, então eu fazia algumas coisas de fotojornalismo também, alguma coisa de assessorias de imprensa, e foi onde eu me apaixonei por fotojornalismo. Eu percebi que eu não seria um fotógrafo de estúdio, e sim um fotojornalista. Então eu segui esse caminho, assim, sabe? Me formei em jornalismo, fui atrás de fazer uma faculdade de jornalismo e comecei a trabalhar num jornal do interior do estado do Paraná, aqui no Brasil. E por lá fiquei 7 anos, assim. Comecei ali no interior até eu me formar em jornalismo. Aí, quando eu me formei, eu fui para São Paulo, aonde eu entrei na Folha de São Paulo, que é o jornal que eu trabalho até hoje, y ahí se pasaron 18 años, ¿no? 18 años haciendo fotoperiodismo. Me imagino que el archivo fotográfico que tenés debe ser bastante interesante, ¿no? Porque si hay algo que tiene Brasil es una mixtura de temas, de eventos que cada cierto tiempo como que resaltan a nivel internacional, unos negativos, otros positivos. Bueno, en este caso con el trabajo que presentaste en los WordPress Photo por algo negativo y de mucho impacto, ¿no? ¿Cómo se llega a digerir este tipo de trabajos, de coberturas? Olha, não é fácil, né? Assim, no tempo de Folha, do jornal, eu já cobri muita coisa, de tragédias ambientais, onde muitas pessoas morreram, até mesmo operações policiais, igual essas do Rio de Janeiro, só que de menor vulto. E é sempre complicado, mas essa vez foi, assim, uma coisa muito, muito impactante, porque eu nunca tinha visto tantas pessoas mortas e enfileiradas uma do lado da outra, assim, como foi. E assim, o que eu sempre tentei fazer desde o começo da carreira é tentar não lembrar do que você fotografou assim que você deixa o local, sabe? Transmitir essas fotos para o veículo de comunicação, para o jornal que você trabalha, mas tentar de alguma forma apagar isso da mente, sabe? Pensar, não tentar pensar sobre isso. Só que nessa operação foi um pouco mais difícil, porque
cara, isso não saía da cabeça, né? Principalmente o segundo dia, porque o primeiro dia tem toda a tensão de ser uma guerra urbana, de tá tendo tiro, de você ter que se proteger para não se ferir. Teve os presos, aí os mortos que começaram a chegar no hospital ali, socorridos, porque já estavam mortos. E todo aquele debate das famílias falando que tinha mais gente morta na região de mata, que é a Mata da Vacaria. E aquela coisa do fotojornalista, né? De você ir embora e não conseguir se desligar, porque, poxa, se tantas famílias estavam dizendo que ainda tinha lá, e pelo tanto de tiro que a gente escutou até 8 horas da noite, falei, cara, deve haver muitas pessoas lá em cima mortas mesmo. É o que me fez acordar cedo no outro dia e ir para lá, para ver se de fato tinha ocorrido. E infelizmente. Então, quando eu fui embora para casa, assim, eu não consegui deixar de pensar nisso, porque eu queria realmente ver se era verdade o relato das pessoas ali, se realmente tinha a quantidade de corpos que eles haviam me contado. Então, no outro dia, eu acordei super cedo, acordei 5 horas da manhã, cheguei lá por volta das 5h30, e já tinha cerca de 30 corpos no chão ali, na praça principal ali. E consegui com um representante da comunidade que me levasse até a região de conflito maior, que foi a Mata da Vacaria, para mostrar para eles, queriam mostrar para a gente o que tinha acontecido lá em cima. Foi onde que rolou uma boa parte assim, de cenário de guerra, né? Que é aquela foto do corpo no meio da pedra, resgate, aquela senhora chorando com o marido dela, é uma foto que tem um sol. E quando eu voltei para a praça principal, que é a parte de baixo, já tinha quase 100 pessoas enfileiradas ali, de 70 e 100 pessoas. Foi quando eu tive quando eu fiz esse gerou uma revolta muito grande entre os moradores da comunidade. Então, assim, eles queriam mostrar para a imprensa o que tinha acontecido. E quando a gente desce e vê aquela quantidade maior de corpos, chega um pouco mais de jornalistas, eles quiseram mostrar, então eles descobriram os corpos pra gente fotografar. E quando eu fiz aquela primeira, que é a foto que abre o ensaio, sim, dos corpos todos descobertos, eu pensei, falei, poxa, eu preciso mostrar a dimensão de tudo que está acontecendo aqui de uma outra forma, né? De cima, de preferência. Aí quando eu tive a ideia de fazer a foto do drone, né? Que é aquela que mostra toda a fileira. Mas foi uma reportagem um pouco mais de... Aquela receita de você sair e tentar não pensar nisso, dessa vez não deu certo, porque são 122 pessoas, né? Então, assim, era muita gente. Claro. Y el hecho de estar en este hecho noticioso, estar allí con la cámara de foto, se puede trabajar como, con esa, entre comillas, esa tranquilidad, decir, bueno, soy fotoperiodista, tengo acceso, puedo fotografiar. Sabemos que hasta cierto punto nos permiten trabajar, pero en un hecho como este tan particular, ¿no? Tan sentido por tanta gente al mismo tiempo en la misma zona, te puede llegar a generar o te generó alguna limitación, algún problema, decir, bueno, la gente, no todo el mundo permitió fotografiar, las publicaciones después, porque es otra cosa que también hay que estudiar un poco en el fotoperiodismo. La publicación de este tipo de fotografías a nivel de prensa está bien aceptado por la sociedad, por la comunidad allí, por esa zona. Todo el mundo dijo, sí, hay que mostrar lo que pasó. O hubo gente que todo lo contrario dijo, mejor no se muestre todo. En este caso, ¿cómo fue? Nesse caso, geralmente não é fácil fotografar nessas regiões do Rio de Janeiro, porque ela é controlada pelo tráfico de drogas. Não só o Comando Vermelho, que é o maior, mas como uma facção também, que chama Terceiro Comando Puro, TCP, que tem o domínio de outras partes de outras favelas. Mas nesse caso, o próprio Comando Vermelho meio que quis mostrar o que aconteceu. Então, assim, a gente estava autorizado a fotografar o que precisasse ali. Então, não tivemos problema dessa vez.
Mas isso não é comum. É porque foi uma quantidade muito grande, né? De pessoas mortas ali que gerou uma comoção e eles liberaram o acesso. Mas isso não é comum, não. É difícil. Nem sempre acontece. No es un, no es un hecho común, eso que estás Não. contando que liberan para que todo el mundo se entere lo que pasa. No es un hecho común, no pasa siempre. Pelo contrário, é muito difícil você chegar a conseguir um acesso desse. É que dessa vez foi tão grande que a própria população da comunidade se revoltou e quis mostrar o que aconteceu, porque foram mais de, acho que, eu não lembro quanto tempo de confronto, mas foi um dia inteiro de confronto. Claro, E sí, assim, o Estado foi lá, matou e deixou lá. Então claro, assim, a própria população teve que resgatar os corpos, né? Que assim, é uma ausência do Estado muito grande. sí. Fue E más assim, grande de lo que se pudo observar por los medios de comunicación. El evento como tal, ese día, fue mucho a maior mayor. da história do Brasil. Um massacre parecido tinha acontecido em São Paulo, numa prisão Sí, que chamava Carandiru, que em 92. E essa superou o Carandiru, com 122 mortos. claro, Então, assim, ele é a história, o maior massacre da história do Brasil. por lejos. Acabou de acontecer. É. Eu não sei se da América do Sul, eu tentei pesquisar, mas eu não consegui dados completos. Ainda era informações conflitantes. Então, assim, mas eu acho que na Guatemala teve uma coisa que aí foi muito grande. Pero en Brasil Mas, es el hecho que hasta ahora ha generado mayor impacto sim, a noticioso história do país. en este género de eventos, ¿no? De noticias. Sim. Y el hecho de que se tenga hoy en día, o en este caso particular, tengas el fotoperiodismo tenga ese acceso, vamos a decirlo así, total, a cubrir, a registrar este tipo de eventos. Que la gente te diga, se puede hacer fotos de lo que pasó, se pueden publicar porque queremos que se conozca. ¿Qué valor, no sé si lo has pensado, lo has analizado o en un momento determinado dijiste, cuál es el valor que se le encuentra o que tiene hoy en día la fotografía, ¿no? Cuando tenemos este tipo de reacción en la comunidad, en la gente, en las personas, que te dicen, podés hacer las fotos para mostrar lo que está pasando, por más que esté en los canales de televisión, por más que la gente lo cuente, lo diga. Eu acho muito importante, porque essas pessoas que moram lá, elas estão desassistidas pelo governo, né? E assim, a polícia, o governo, o Estado, eles não entram lá. É um local que é totalmente comandado pelo crime organizado. Então, assim, 95% das pessoas que moram lá são pessoas boas, que não têm onde morar, mas estão na comunidade. Então, assim, os familiares dessas pessoas que morreram, na sua maioria são realmente envolvidos com o crime organizado, eles não são bandidos. Então, assim, não cabe ao Estado decidir quem vai viver ou quem vai morrer. Então, eu acho isso de suma importância, porque se a fotografia, se o meio de comunicação não dá visibilidade para uma coisa desse tamanho, quem que vai ajudar essa população? Seria uma carnificina sem fim, né? A polícia vai subir lá, vai matar, vai deixar os corpos lá e a população que se vira o que vai fazer, entendeu? Para o resgate, muitos familiares já tiveram que esperar a noite inteira para poder descer os corpos. Então, assim, eu acho que é de extrema importância. Eu acho que o fotojornalismo ele tem que estar presente, não só em bons momentos, mas em momentos, infelizmente, como esse. Assim. Então, eu acho que a nossa profissão ela tem que ser muito valorizada, assim. Ela tem que continuar e que o fotojornalismo nunca perca a sua essência, né? Quer denunciar, quer cobrar, quer ir atrás, sabe? Porque eu sinto que a gente ainda é um instrumento para pessoas que estão menos assistidas, assim, sabe? Porque se for deixar só pelo lado que o governo quer mostrar, tá tudo bem, né? Viraria um troféu, né? O governo comemorou as 122 mortes. Mas e aí? Se tivesse uma oportunidade desde cedo para educação, uma qualidade de vida melhor, será que eles estariam lá tudo armado? Claro.
É Então, verdade. assim, eu acho que o fotojornalismo ele é essencial no mundo, não pode acabar nunca. Y sí. ¿Has tenido la oportunidad de hacer esa conexión con alguien más en esa comunidad como para seguir, vamos a decir, o una investigación o empezar a contar una historia de eso? Porque normalmente el fotoperiodista cuando encuentra este tipo de hechos genera alguna conexión con algún grupo de personas, con algún familiar de alguna víctima, y ahí empieza un proceso como de investigación, de crear una historia para un futuro, como para ir averiguando qué pasó o para conocer, que también es válido, quiénes fueron estas personas, estas víctimas, que no todas eran narcotraficantes o delincuentes, bandidos, eran personas que están allí, que vivían en esa comunidad y que quedaron en el medio de esa guerra, vamos a decirlo así. ¿Has tenido ese contacto? ¿Tuviste conexión después con familiares, con personas de allí, de esa zona? É uma pena, cara, mas não, porque o que acontece? O crime organizado domina tanto aquela região que as pessoas elas têm medo de falar. Então, assim, eu adoraria continuar essa história, achar uma família ali que está ali desassistida ou que até que eu acredito que tenha morrido algum inocente no meio, porque vira e mexe acontece, quase sempre acontece, e para ver como é que tá, entendeu? Mas é difícil, é muito difícil esse acesso, porque 1 ou 2 dias depois da operação a vida voltou ao normal ali, então o crime organizado já está ali de novo e a imprensa já não é mais bem-vinda. Então Y esa libertad para ir a hacer fotos ya se perdió, ya no la tenés. O sea, ya no te dejan entrar a la zona de nuevo, a hacer fotos, a investigar, a preguntar, ya no. Não, já é difícil demais o acesso. E as pessoas que moram lá, elas não querem falar porque elas têm medo de se prejudicar. Claro, claro. Então, assim, é uma relação muito complicada. Eu já tentei por diversas vezes esse tipo de contato para continuar essas histórias, mas até hoje eu não consegui ter sucesso, assim. Eu acho que, assim, teria que conseguir achar alguém, se dizer assim, até com uma sorte, vai, que a pessoa queira realmente se expor, o que é difícil, porque, poxa, as pessoas têm medo de morrer, obviamente. Claro. Para conseguir, mas é uma coisa que a gente vive tentando, mas é difícil, é muito difícil continuar. Para muchos fotógrafos, a história se encerra de um jeito violento. Para você ter uma ideia, quando acabou, que teve toda o segundo dia, que é dos corpos, o terceiro dia, demoraram 4 dias para liberar todos os corpos na ML, mas assim, aos poucos eles iam sendo liberados. Aí o passo 3 seria fazer justamente esse contato para poder fazer essa parte de velório e sepultamento, despedida e tal. Já não queriam a gente de perto de nenhum jeito, assim, já sofremos algum tipo de ameaça ali. Então, assim, o acesso já tinha sido todo bloqueado. ahí al momento, claro. Para muchos fotoperiodistas, poder participar de este tipo de eventos de los WordPress Photo es un poco un ejercicio para ver, de acuerdo a lo que nos han ido contando, es como un ejercicio para ver cómo están ellos en la fotografía, ¿no? ¿Qué se está registrando? ¿Cómo están registrando? ¿Cuál es el valor por allí que está teniendo la fotografía, ¿no? Que están haciendo? Algunas veces dicen, bueno, muy pocas veces realmente te dicen, bueno, no, participo para ver cómo me va en el concurso. Hay otros que te dicen, normalmente participo o se participa para mostrar, para dar a conocer este tipo de noticias, ¿no? Para que tengan mayor divulgación, que tengan más fuerza. En tu caso, ¿sentís que este trabajo, este reconocimiento, este trabajo puntual, te ha traído algún beneficio? ¿Te puede traer un beneficio no solamente en lo personal, sino en lo informativo? Cuando vos ves que tu trabajo, que esa foto le está dando, que esa serie de fotos le está dando la vuelta al mundo, o le dio la vuelta al mundo, se habló de ese trabajo, se está hablando. Hace apenas una semanita, al momento de hacer la entrevista, que se dieron a conocer los ganadores y se está mostrando el trabajo. Ahora, en un par de semanas, es la exposición que empieza en Holanda, en los Países Bajos, perdón, y va a tener más de 60 países la oportunidad de ver este trabajo, entre ellos esto que estás haciendo, que presentaste. Te da esa tranquilidad de decir, bueno, se está contando a través de esta foto lo que pasó acá, lo que la gente en la comunidad
por ahí quería ese día o en esos 2 días quería que se supiera. Eu acho que essa parte é a parte mais importante do prêmio, né? É que não deixe que o que aconteceu seja esquecido. Então, eu acho que a coisa mais importante do WordPress é isso, não é o prêmio, o título para o fotógrafo, sabe? É o que o fotojornalista ele procura, né? Ele procura mostrar para o mundo a história que ele está contando. E no caso de uma história daquela ali, é que não caia no esquecimento do poder público e que quem precisa ser reparado, que seja reparado. Então, eu acho que essa é a... Porra, todo mundo quer ganhar o título. É legal você ser reconhecido pelo seu trabalho. Isso eu acho que é muito importante. Só que mais importante do que isso é o que o seu trabalho conseguiu fazer. Claro. Depois é cobrar do poder público que não aconteça mais um tipo de coisa dessa e que sim, as pessoas sejam julgadas pelo crime que cometeu, eu acho que é o trabalho formiguinha. E eu acho que o prêmio ele te ajuda a não cair no esquecimento, porque é isso, ele vai globalmente Claro. cobrando. Eu não sei se era bem isso que você tinha perguntado, mas eu Sim. acho que é isso, sabe? O prêmio ao fotógrafo é ao alcance que o seu material tá chegando, né? Que é de mais valor do que o próprio título em si, vamos dizer. Exacto, es el valor noticioso que va a ir cobrando la noticia a medida que se vaya, porque ahora viene la otra parte de este premio, que es la exhibición, que ya lo dijimos. Más de 60 ciudades van a estar viendo este trabajo, se va a estar exhibiendo, se va a mostrar, y no es que la noticia ya terminó. Aqui coloca as pessoas para pensar, entendeu? Claro. Quando vê outras vezes, poxa, mas por que isso acontece? Entendeu? Eu acho que essa é a discussão maior. Por que isso acontece? As pessoas gostam de morar na favela? A pessoa gosta de ser um criminoso? Exato. Entendeu? Ou essa pessoa não teve acesso para não ser um criminoso? Então, assim, esse alcance de você colocar as pessoas a refletir sobre um assunto tão sério é mais importante que qualquer outra coisa. Agora, as exposições, então, no mundo, sabe? Tipo, poxa. E pior que o que a gente se sente às vezes, eu não sei, você como fotojornalista também, as pessoas, os fotojornalistas em si, a gente tem aquela... Às vezes eu tenho uma percepção de que a gente está enxugando gelo, né? Porque tem determinados tipos de assunto como esse que ele volta nessa mesma proporção, uma proporção menor, mas ele se repete. E a coisa não muda. Claro. Aí você vai ver um incêndio que teve nos Estados Unidos, que também é um dos trabalhos premiados da América do Norte. Pô, esse incêndio, todo ano tem esse incêndio no mesmo lugar também, parecido. Aí, assim, os assuntos, eles se repetem, né? Então, assim, é importante você continuar cobrando para que as pessoas continuem olhando para ver se... Poxa, vamos pensar, vamos começar a cuidar do meio ambiente para ver se para o incêndio florestal. Porque, poxa, todo ano vai secar, alguém vai jogar uma fagulha de um cigarro e vai pegar fogo. Claro. E aquilo vai ficar naquela proporção enorme. Pô, se você não dá acesso à educação, não sei o quê, pô, a pessoa vai acabar caindo no crime organizado, porque no Brasil existe um ditado que diz que mente vazia, cabeça vazia, é a oficina do capeta. Sim. Sim, lamentavelmente. Quando ele está na escola, ele está pensando no quê? Claro, é verdade. No mesmo lugar dele. Então, assim, eu acho que é muito legal essa reflexão do trabalho das pessoas, sabe? Ou do trabalho da Priscila também, que, pô, a reflexão do trabalho dela também, que é muito legal. Então, assim... Sigue siendo necesario la publicación de imágenes fuertes, de fotografías fuertes, vamos a decirlo así, para ver si la gente termina de darse cuenta o de entender la gravedad de las cosas que tenemos alrededor, cosas que pueden ser evitadas, ¿no? Sí. Pero todavía sigue haciendo falta esa foto cruda, essa foto fuerte, essa imagem que haga el choque. Cara, eu acho que sim, mas tem uma coisa que me espanta nisso também. Porque, assim, a Folha de São Paulo, que é o jornal que eu trabalho, é o maior jornal do Brasil. Sim. E quando eu
parei para pensar em comentários, eu li alguns comentários sobre esse material não online, eu me choquei em muitos momentos, assim, porque eu vi mais pessoas comemorando essas pessoas que morreram do que parando para pensar, tipo, poxa, tem alguma coisa de errado aí. Genera un efecto contrario a veces, parece, ¿no? Todo lo opuesto. Sim. Todo lo opuesto. Es como que Exato. la gente necesita ver eso, pero no termina de darse cuenta de la gravedad de lo que se está mostrando, ¿no? Porque uno ve la foto y uno dice, bueno, sí, personas que fallecieron, pero atrás de esa foto hay una historia, que no es una historia cotidiana, no es una historia común, no es algo que represente al buen ciudadano, ¿no? En ninguna parte del mundo. Yo dice, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿qué es lo que vamos a... ¿Qué es lo que se premia? Por ahí uno dice... O que podemos fazer para mudar isso? Tipo, não, é mais fácil... Claro. Mas eu acho que também é complicado, assim, a gente não julga, né? Porque você também vive numa cidade que é acostumada com uma violência muito brutal também. Não sei se você já conhece o Rio de Janeiro, mas assim, ele é uma cidade que ela é a parte maravilhosa, mas a parte ruim tá assim, anda lado a lado. E você vive numa tensão ali, né? Você ser assaltado diariamente, né? Claro, sim. Você tá na parte da Zona Sul, onde é a parte do turismo da cidade, ela é maravilhosa, mas você saiu da parte do turismo, ela não é muito maravilhosa, entendeu? Então, assim, acho que as pessoas estão tão, não digo acostumada com a violência, mas assim, de saco cheio da violência, que vive ali, que acaba tendo esse tipo de pensamento, sabe? Então, assim, às vezes é o que você me falou mesmo, você fica pensando, tipo, será que não deu efeito ao contrário, sabe? Tipo, poxa, que aconteça mais? Mas eu prefiro acreditar que não, cara, eu prefiro acreditar que as pessoas não são tão horríveis assim, sabe? Tipo, uma forma pensa. ¿Es beneficioso o es peligroso para el fotoperiodista acostumbrarse a ese ambiente de violencia? De entrar a una zona, hacer la foto, salir, otro escenario, entrar, salir. ¿Es beneficioso o es peligroso con el paso del tiempo? Para mim é perigoso, porque eu acho que se o fotojornalista começa a acostumar com a atrocidade, ele já não está mais ali. Claro. Eu acho que, pô, Cartier-Bresson já dizia há muito tempo, né? Claro. Alinhar a mente, a alma e o coração. Se você perder seu coração, você vai fazer o que com sua foto? Y sí. Você vai virar um espectador frio, sem natureza humana ali, você não vai ter empatia com o seu fotografado e vai virar um robô. E você vai acabar morrendo, porque aí você não vai também mais... O medo te mantém vivo ali, poxa. Claro. Você está numa área de conforto. Se eu vou achar que aquilo aí está tudo bem, eu vou acabar sendo baleado também. Então, assim, eu acho que é perigoso. ¿Cómo se maneja el fotoperiodista en general? Allí, vamos a suponer, allí en Río, donde estás en este momento, sos de Paraná, en este momento estás trabajando allí en Río de Janeiro, tenés cerca de 4 años, me comentaste al inicio de la entrevista, o en el previo a la entrevista. En 4 años que tenés ahí en Río, ¿cómo te manejás como para no salir confiado, no salir con eso, bueno, yo estoy acostumbrado voy a una zona donde hay mucha delincuencia, es una zona de alto riesgo, pero entro y salgo. Siempre entro y siempre salgo. ¿Cómo te vas armando para no caer en esa sobreconfianza de que te puedas terminar metiendo en un lío mayor por haberte confiado? No meu caso, como o jornal tem uma sucursal lá no Rio, a gente tem um motorista que ele é super... Ele é um jornalista praticamente. E ele é nascido e criado em comunidade. Então, assim, ele sabe como chegar e como sair. No meu caso, que eu sou um estrangeiro dentro da cidade, claro, sem ele não seria possível chegar nesses lugares, não. O nome dele é Orlando de Souza, ele é fundamental junto comigo ali. Porque, assim, é ele que vai me dizer se, ó, daqui dá pra ir, aqui não dá pra ir. Vamos descer e conversar com as pessoas, sem câmera, óbvio, para ver se vai dar certo, se não dá.
Agora, chegar lá sem um contato igual ele, é quase que impossível. Claro. Você vai se colocar em confusão. Aí teria que ser um trabalho bem de formiguinha mesmo, de ir lá sem nada, ir devagarinho, saber conversar. Mas aí o pessoal vai ficar com medo de você ser um policial. Tem que ter um contato, sabe? Alguém que mora numa comunidade para poder te levar para dentro ali, ou que saiba minimamente como funciona a cidade, porque senão não tem como. É impossível entrar. Hay que tener una escuela previa, como quien dice, hay que tener una formación previa, conocer bien, hacer unos buenos contactos. Claro. Hay países donde, por ejemplo, el fotoperiodismo no es a nivel gubernamental, a nivel de gobiernos, de grupos políticos, no está bien visto. Es como que el fotoperiodismo, el periodismo en general, pero yo voy a puntualizar fotoperiodismo porque es el programa trata sobre fotografía. Sí. Hay gobiernos donde el fotoperiodista incomoda. No pregunta, pero hace fotos. Dice, bueno, debería incomodar más el periodista que hace preguntas incómodas. Pero resulta que hoy en día el fotoperiodista también está incomodando. En países como, por ejemplo, acá en Sudamérica, Argentina, se lo ataca mucho y directamente al fotoperiodista en la calle, ¿no? Se lo agrede mucho. No el común del ciudadano, más sí las fuerzas de seguridad. En Brasil, ¿pasa más o menos lo mismo o es distinto? O es no, acá es un poco más el gobierno, los políticos, la política en general, é um pouco mais flexível com o fotoperiodista. Eu acho que comparado com um país igual a Venezuela, igual está passando na Argentina, o Brasil ele está mais flexível agora. Mais flexível. Depende da situação. Obviamente, se eu chegar ali no meio de uma operação policial dessa e o policial estiver fazendo alguma coisa que ele não quer que mostre e você aparecer, você vai se dar mal. Eles vão te agredir, vão te chutar, te bater, não vai ser nada diferente do que acontece aí na Venezuela, do que acontece na Argentina nesse momento. Claro. Mas, como um todo, assim, eu acho mais flexível. Por exemplo, no primeiro dia dessa operação, a polícia chegou a posicionar o caveirão, que é o blindado militar deles, para que a gente pudesse dar uma passada ali numa hora, entendeu? Eu acho que nesse momento tá mais tranquilo. Mas já teve momentos mais tensos também. Eu lembro das manifestações de 2013 que quem estivesse na frente apanhava junto. La fotografía, algunas fotos, ¿no? Obviamente. Pero a fotografia molesta, incomoda. Em 2013 teve um movimento muito grande de protesto aqui no Brasil, né? Sim. Contra o governo e tal. E aquela época, aquele período estava mais complicado, porque como era muita gente na rua, aí a polícia estava realmente, de fato, bem truculenta. Então, assim, eles não queriam saber se você era periodista ou não, você apanhava junto, entendeu? Claro. Então, assim, eu acho que de tensão com a polícia, com o poder público, eu acho que aquele período foi mais complicado do que o que eu já vivi ali no Rio de Janeiro nesses 4 anos. E até mesmo no governo passado, eles eram mais truculentos na questão de você chegar mais próximo ao presidente, assim. Rolavam, mas assim, mesmo assim não era coisa assim absurda, de tipo, nossa senhora, você conseguia até se posicionar, sabe? Eu acho que não se compara ao que está acontecendo com a Argentina e principalmente Venezuela, não. Que o fotojornalista brasileiro ele trabalha um pouco mais livre, assim. Ok. Es bueno saberlo porque, claro, porque en estos tiempos se está viendo que hay mucho revuelo social en muchos países y la fotografía está siendo una herramienta para contar lo que normalmente o lo que tradicionalmente no se cuenta, lo que abiertamente no se cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo... Eu acho que tem uma coisa que também... Essa discussão a gente já teve muito entre os fotojornalistas aqui, entre os amigos. Eu acho que o que acontece o brasileiro, ele protesta de forma diferente. Ele não é tão incisivo no modo de protestar. E isso faz com que fique mais brando a coisa, né? Eu acho que assim, se ele fosse mais incisivo, igual o argentino, vai pra cima mesmo e vamos lá, eu acho que a resposta da força policial seria diferente também. Eu acho que seria mais
Es mais más forte. precavido el fotógrafo brasilero, en líneas generales. Não o fotógrafo brasileiro, acho que a população é mais precavida, assim. Ah, ok, ok. Se Sí, você parar para analisar os protestos que acontecem no Brasil, nunca dá quase um quebra-pau num protesto. claro, Não existe confronto, quase sempre. Às vezes acontece, mas não é uma coisa comum. claro, Tem claro. confronto, mas é bem menos. Eu percebo que nos outros países da América Latina o confronto é mais presente ali. Por conta da polícia ou só por conta do manifestante, porque você está vendo de fora é difícil avaliar, né? Quando você está dentro da coisa, mas, por exemplo, teve no Chile também um tempo atrás, acho que foi o ano passado, estava tendo um protesto muito pesado lá. Sí, Tipo, aquele tipo de protesto que teve no Chile não acontece aqui. Até pouco tempo o Brasil não tinha caminhões de esguicho de jogar água. E se tem, acho que só tem em São Paulo. E eu não sei se no Rio tem, acho que no Rio deve ter. Mas eu nunca vi, por exemplo, na rua. claro. Assim. También tiene que ver con el tema social, cómo cada país se manifiesta, se expresa, que eso también Sí. es importante, ¿no? Porque Sí, el nivel sí, de sí, violencia y de siempre. agresividad no es la misma en cada país. Argentina es un país muy complicado en las protestas, es muy complicado, hay muchísima inseguridad, ahí sí el periodismo tiene que tener muchísimo cuidado, porque yo creo que las calles, las protestas en Argentina ya pasan a otro nivel, no es la protesta pacífica que uno esperaría que fuese, y siempre termina desmadrándose, como dicen, generalmente se desmadra, se descontrola todo, y bueno, ahí ya también pasa lo que pasa. Pero son sociedades diferentes, son estados de ánimos diferentes, también los hechos tienen que medirse, ¿no? que evaluar también cómo reacciona la gente ante una cosa y ante la otra. Es importante saber esto porque uno dice, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que, bueno, digo, menos mal que este tipo de noticias no son muy frecuentes allá en Brasil, porque a veces como que se naturaliza esto, ¿no? Bueno, otra vez un incidente de este tipo en Brasil, bueno, ya estamos acostumbrados. No es lo que se quiere, pero también hay que entender los contextos. Eu acho que no Brasil ele. É isso, ele fica um pouco mais brando, porque não que não exista uma repressão. Às vezes existe. Mas eu acho que na média é mais tranquilo. Aí vai ter fotojornalista que vai falar assim, poxa, os caras estão achando que é Disneylândia lá, né? Não é. Também não é fácil assim. Mas eu acho que é o que você explicou, entendeu? São distintos Claro. o modo das pessoas se comportarem, você sabe? La forma de expresión, vamos a decirlo así. Já tivemos muitos protestos violentos aqui, que teve bastante repressão e tal, mas em média. Agora é aquilo, é aquela ressalva que eu falei, se você entrar numa comunidade Claro. onde os caras estão fazendo algo ilegal ali, você vai ter uma consequência meio grave ali. Eduardo, últimamente cada vez que hay concursos de fotografía a nivel internacional, más que todo acá en Latinoamérica, los Poilatan, estos, bueno, los World Press Photo que son internacionales también, estamos viendo o se está dejando ver con el paso del tiempo que hay una gran presencia de fotógrafas y fotógrafos brasileños que están ahí, que están siendo no solamente nominados, sino también que están siendo premiados, ¿no? Como es tu caso en esta oportunidad. Pero si nosotros revisamos la historia de los World Press Photo 10 años atrás, poco tiempo para irnos tanto atrás, en estos últimos 10 años, vemos que cada vez hay más presencia de fotógrafas y fotógrafos brasileños en estas distinciones, ¿no? Eso habla de que la fotografía en Brasil está creciendo, cada vez hay más y mejor fotografía que se hace en Brasil, no fotógrafos, porque fotógrafos ya hay por todos lados. Cada persona que tiene un celular se considera fotógrafo, pero a nivel de prensa, vamos a decirlo así, se está haciendo mejor fotografía. Eu acho que o Brasil sempre teve bons fotógrafos. Eu não consigo. Eu não entendo. É uma coisa de se pensar. É que realmente, de um tempo para cá, a fotografia brasileira está começando a ter mais acesso, né? Com o Boy, até o WordPress mesmo. Mas eu acho que o Brasil sempre foi um celeiro de grandes fotógrafos, assim. Principalmente os grandes jornais ali, da Folha, do Globo, tem muitos fotógrafos bons ali de antigo também.
que já até estão se aposentando, mas assim, esse fenômeno realmente é uma coisa que eu não consigo entender, sabe? De um tempo pra cá, eu acho que, não sei, viraram foco no Brasil, tipo, tem foto de jornalista ali também, sabe? Claro. Mas pô, a gente fica muito contente, né? Porque realmente, assim, você via muito prêmio da Colômbia, da Venezuela, da própria Argentina, mas o Brasil realmente ficava sempre ali mais de fora. Eu não sei se tem a ver com o que a gente acabou de falar da parte de protesto de manifestação, ou se realmente só não interessava com as pessoas. Mas pô, a gente teve Sebastião Salgado, que era um fotojornalista incrível, né? Mais documentarista. Teve Evandro Teixeira, que era do jornal O Globo, que, cara, nossa, o trabalho dele é maravilhoso, cobriu a ditadura militar aqui em 64. Tem o trabalho do Jorge Araújo, que era da Folha de São Paulo também, que fez um trabalho maravilhoso ali em 85 também, nas diretas do Brasil. E em Orlando Brito, em Brasília, que documentou toda a política brasileira por muito tempo. Então, assim, tem a Márcia Folleto, que está no jornal o Globo até hoje também, que, cara, ela é uma exímia fotógrafa. Me inspiro nela muito, assim, sabe? Ela é muito boa, a Márcia Folleto. Eu acho que ela, finalista do Prêmio Gabo até o ano passado, um trabalho muito lindo sobre os mutilados, sobre o material. Então, assim, sempre teve muito bons fotógrafos, assim, e realmente agora começou a ter não sei se a sorte virou, vamos dizer. Empezaron a tener más visibilidad fuera de Brasil, o por lo menos se está empezando a mostrar un poco más de interés en la fotografía que se está haciendo también hoy en Brasil. Ou de repente o brasileiro passou a se inscrever mais em prêmios e naquela época não se inscrevia tanto. Claro. Sí, porque fotógrafos han existido siempre, no es que recién ahora empezaron a salir, fotógrafos han habido siempre en toda Latinoamérica, solo que hoy en día la fotografía como que tiene un valor histórico documental cada vez más grande, porque es a través de la fotografía que se están conociendo muchos hechos del pasado que no se conocían y se está contando un presente de una forma que antes no se contaba. Todo eso gracias a la fotografía y al trabajo que se hace desde cada región de cada país, desde el fotógrafo de esa zona, el que habita allí en esa pequeña comunidad, hasta el fotógrafo, qué sé yo, de agencia que está en capital y que recorre todo el país. Son dos visiones diferentes, pero es una forma distinta de contar las cosas hoy en día. E que o Brasil também é muito grande, né? Então, assim, é difícil de... Poxa, eu adoraria contar muitas histórias mais pro norte, pro nordeste ali, e acabo baseado aqui no Rio e acabo não conseguindo ir com a frequência que eu gostaria de ir, principalmente a parte de Amazônia, Nordeste ali. E é difícil, porque geograficamente a coisa É imenso. é muito grande. Assim, história não falta no Brasil, eu acho que assim, bons fotojornalistas também não faltam, mas eu acho que assim, o que a gente anda mais esbarrando atualmente é em recurso, né? É cada vez mais difícil as pessoas conseguirem viajar e passar mais tempo contando histórias, porque tá tudo caro, o meio de comunicação vem encolhendo todo mundo, vem diminuindo, né? Claro. Aí quem tá numa grande agência tem mais essa possibilidade, eu que estou num grande jornal até tenho essa possibilidade, mas não são todos, né? Claro, A Priscila, ela é fotógrafa independente, ela tem projetos independentes e contou uma linda história do estado que é aqui no Paraná, onde eu estou hoje, e que eu falei para ela, nossa, Priscila, nem parecia Paraná essa história. Claro. Pô, parabéns e tal, e é isso, tipo, a história boa, ela tá em todo lugar, mas assim, cara, isso me colocou para pensar. Realmente, é uma coisa para se pensar muito. O Brasil, agora ele está entrando num circuito que ele não estava. Ya no se conoce Brasil. Brasileiro, a gente está feliz. Y siempre digo, ya no es Brasil nada más por el carnaval o por el fútbol, sino también carnaval, fútbol y ahora le agregamos fotografía. Buenísimo. É o país, vamos lá curtir, que vai ser legal, né? Claro. É a seleção brasileira que já nem é mais aquelas coisas, mas tudo bem, a gente tem a seleção aqui. Sí, hay que. Yo extraño mucho el antiguo fútbol brasilero, el de los 90, comienzos del 2000, un poquito más atrás de los 90.
ese Brasil del juego bonito. Se extraña, la verdad, se lo extraña mucho. Esperemos que en algún momento levante otra vez, porque sí, es como que el gigante dormido, como se dice por ahí. Esperemos que sea este mundial a lo mejor, ¿por qué no? Sí, esperemos. No me pongas a hablar de fútbol porque me quedo 5 horas hablando de fútbol. Y ahora que tenemos el mundial acá cerca, ni hablar. Eduardo, para ir un poquito cerrando la entrevista, la conversación, me quedan 2 preguntas. Una, después de esta horita de conversa, si te tengo que pedir una definición de lo que es para ti, para Eduardo, la fotografía hoy en día, ¿cómo la podrías definir? Eu acho que a fotografia hoje em dia, poxa, ela é primordial para que se continue contando a verdade, sabe? Que continue dando voz a quem não tem, aos excluídos, de continue impactando de maneira positiva e negativa as pessoas que olham, sabe? Eu acho que ela, assim como sempre foi, ela é essencial, sabe? Que não acabe jamais, né? As pessoas acham que porque a inteligência artificial apareceu a gente vai ficar sem fotografia, mas não, cara, a fotografia ela precisa ser feita, sabe? Ela precisa continuar contando a história, ela tem um valor enorme na sociedade. Então, assim, pra mim, cara, eu sou fotojornalista, pra mim ela é tudo, né? Ela é minha vida, né? Então, assim, fotografia ela é primordial, ela é essencial, ela tem que estar presente sempre. ¿Con qué seguís a nivel fotográfico? ¿Estás con algún proyecto en particular? El fotoperiodista, por más que haga fotos y fotos para prensa, que es algo inmediato del momento, por ahí siempre se da manija, se da tiempo para hacer algo personal, algún documental, algún trabajo más documental. ¿Estás con algo de eso? ¿Tenés en proyecto para un futuro algún trabajo más personal, más íntimo, o por el momento solo fotoperiodismo? O fotoperiodismo ele me ocupa a maior parte do tempo, mas eu tenho vontade de fazer um projeto mais ambiental ali no Rio. Sobre poluição em algumas lagoas que a gente tem ali, e também gostaria de fazer alguma coisa mais comunitária ali, tipo nas favelas, assim, mas não mostrando parte negativa dela. Eu gostaria de documentar o que é de positivo ali dentro. Essa tá um pouco mais difícil. Ambiental, até alguma coisinha ou outra eu já comecei a produzir com um amigo periodista lá no Rio, mas essa parte da comunidade está um pouco difícil o acesso. Claro. ¿Todo ahí en Río o también Paraná, São Paulo o por el momento ahí en Río? Eu acho que pelo momento aqui no Rio, porque eu não consigo, eu sou sozinho no Rio, né? Eu sou o único fotógrafo do jornal lá, então fica mais difícil de eu ficar longe, mas são 2 projetos que eu gostaria de tocar, assim. Mais ou menos, a gente começou ali, tem alguma coisa, mas ainda está muito cru, não tem nem como seguir ainda. Vou precisar de bastante tempo, porque é algo de longo prazo. E esse segundo, que eu até mais gosto, na real, que é a parte de jornalismo comunitário, que eu só preciso conseguir o acesso. Eu venho tentando já há um tempo e não consigo quebrar essa barreira, assim, sabe? Tá, buenísimo. Bueno, si el proyecto se te da, si el trabajo llega a buen puerto, acá vamos a estar pendientes para hablar de eso también, porque no solamente el programa se dedica a hablar de fotografías por allí, que no es lo que uno realmente quiere, de lo que uno quiere hablar, de este tipo de eventos, sí de fotografías, sí de cosas positivas, que en Latinoamérica hay y mucho, pero bueno, a veces en el medio nos encontramos con este tipo de cosas que si a uno no le gustan, también hay que contarlas, hay que decirlas para generar eso que vos decís, empezar a generar un poquito más de reflexión y no dejar de sentir como que esa afinidad porque quiero ver más fotos de este tipo. No, la idea no es mostrar por mostrar, la idea es mostrar para generar conciencia de cambio de qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Porque tem muita história comunitária ali dentro que me chama muita atenção, porque assim, pô, aqui ó, semana passada, um dia antes de entrar de férias, eu fui fazer a história de uma adolescente de 17 anos que tinha conseguido uma bolsa de estudo em Stanford.
Ah, mira Então, vos. assim, ela morava numa comunidade muito. Ela morava numa comunidade, acho que é uma das mais perigosas do Rio de Janeiro, que chama Gardenia Azul, que é na zona sudoeste, e ela sozinha ali, ela tinha passado em 5 universidades e escolheu Stanford para estudar. Então, Ah, assim, tem muita coisa, muita história legal dentro, assim. Então, assim, sí, isso me chama a atenção, assim. Só que o acesso é difícil. Você tem que chegar, esconder equipamento. Então, assim, para contar a história como a gente quer contar, é claro. um trabalho de fôlego um pouco maior, assim, sabe? E tem alguns projetos de balé mesmo, de, de grandes dançarinos que foram para a Europa, que, sabe? Então, assim, é coisa que chama muita atenção minha, mas que eu ainda não consegui, né, nesses 4 anos eu não consegui esse acesso. E, assim, as favelas do Rio de Janeiro são uma cidade, né, cara? Ela é muito grande. Então, assim, eu fico olhando para aquilo quando eu tô passando e imaginando, cara, tem muita coisa positiva aí. Eu não quero ficar entrando aqui para cobrir tiroteio, pessoas mortas. Eu quero descobrir mais uma outra pessoa que vai estudar no exterior, que virou um músico incrível, que, sabe? Então, Otra parte de assim, la realidad que también existe allí, que hay, que es positivo y que se tiene que contar sim, también. Porque a veces la porque gente dice, no, que, as pessoas elas tendem a imaginar que o jornalismo ele gosta de desgraça. Não, a gente não gosta só de desgraça, não. claro, eso es cierto, Coisa boa é gostoso contar, entendeu? A es gente verdad, vive es de verdad. histórias. A gente vive de histórias. Teve um amigo aqui que falou assim, poxa, mas o WordPress ele só gosta de premiar desgraça, né? Então, poxa, seu trabalho caiu muito bem para isso, né? Eu falei, não, cara, o WordPress não gosta só de premiar desgraça. Tipo, eu concordo que realmente tem bastante coisa de violência, mas tem muitas histórias ali que são positivas e tem histórias ali que são curiosas, até por prevenção, sabe? Claro. Então, assim, a gente não gosta só de desgraça, não, gente. Hay Calma que, aí, né? A gente gosta es cierto, de también hay que buscar lo positivo, hay que buscar también y mostrar lo positivo. Hablando de positivo, Eduardo, viajas, la entrevista con Tadeo Borbun, el fotógrafo de ahí de Buenos Aires, Argentina, que también se llevó el WordPress Foto Regional, en la categoría, él estuvo en la categoría individual, vos estás en la categoría historia. Él viaja, nos dice, viajo a Países Bajos, a Ámsterdam, a la exposición, a la inauguración de la exposición. ¿Vos viajas también o la vas a ver desde Brasil? Não, vou pra lá, oxa. Vas a Ámsterdam, bien. Bueno, te felicito entonces. Esse é o maior sonho de todo fotojornalista, né? Você poder. Essa troca vai ser muito legal, né? Essa troca é imperdível, porque você imagina, você vai estar ali com os maiores fotógrafos do mundo ali, quase. Muita gente boa que venceu pelo mundo, então. Esse é um momento muito especial pra gente, né? Que é essa troca que a gente está tendo aqui. Você poder fazer com somos 42 vencedores, né? Com os outros 41. Claro, Então, assim, claro. nossa, super ansioso até por esse dia, porque tem muito trabalho bom, né? Esse ano eu acho que, nossa, o nível do prêmio ali foi bem grande na Europa ali, né? Até Sí. os trabalhos do Sul também, pô, o trabalho do colombiano, esqueci o nome dele ali, sobre os africanos ali, é maravilhoso. Sí, cierto. Bueno, vamos a ver si también lo podemos contactar. Tenemos por allí ya algunos confirmados, sobre todo todos los de acá de Sudamérica, obviamente. Estamos tratando de abarcarlos todos para poder conversar más de una forma más completa sobre lo que es Sudamérica, Latinoamérica, ¿va? Porque también vamos a tener por allí a Víctor, me parece que es el fotógrafo de México, el fotógrafo mexicano. Nossa, o trabalho dele é maravilhoso também. Sí, 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 sobre el tema medioambiental. Hay una diversidad de temas, hay muchos ganadores, hay diversidad de temas, todos, o sea, se pasean por, yo creo que para todos los gustos, no es todo, como bien lo dijiste, no todo es malo, también hay cosas buenas. Así que bueno, a ver, te iba a preguntar, ya cerrando, dijiste, somos 42 ganadores, hay 41 para conversar, para ver. ¿Te has sentado a ver un repertorio o el repertorio de fotógrafos que ganó? ¿Has podido ver sus trabajos? ¿Te ha gustado uno más que otro? Es decir, no, el mío es el mejor, por así decirlo, desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Es decir, yo sigo diciendo que el mío es el mejor. O tenés por allí, has podido ver otros trabajos y decir, no, me gusta cómo quedó este trabajo, me gusta tengo mi candidato para el ganador absoluto, ¿o no?
Olha, cara, eu imagino longe de ser o melhor meu trabalho. Eu acho que assim, meu trabalho ele foi essencial ali, mas pô, não tem jeito não, eu tava doido. Aquele fotógrafo daquele incêndio da China lá, eu esqueci o nome dele, agora ele é complicado. Aquela foto é maravilhosa, ela tem uma força muito grande, né? Poxa, um prédio inteiro em chamas, a expressão do cara, pô, fantástica. Pô, o próprio trabalho de gás ali, sobre a fome ali, né? Pô, aquele material lá é de tirar o fôlego. No, está longe do meu sou melhor ali, Deus, no tem como. Es difícil, no, es complicado. Cuando uno ve en este nivel, que ve esos trabajos, uno dice, está... Bueno, de repente de aquel lado dicen lo mismo de las fotos de este lado, ¿no? De repente los que están en Europa dicen lo mismo de las fotos de acá de Sudamérica, de Latinoamérica, dicen, está difícil porque aquellos trabajos, claro. A gente tem o costume de dizer que o terreno do vizinho é sempre mais verde, né? O trabalho do outro é mais importante que o seu. Claro. Você sempre fica pensando, tipo, bom, fotógrafo tem essa mania, né? Você tá numa cobertura onde tem 5 fotógrafos cobrindo a mesma coisa. Eu sempre acho que o meu é o pior. Eu fico pensando, poxa, não deu certo aqui, pô, não vi isso aqui, não vi ali. E curiosamente, o outro também fala a mesma coisa. Não, mas eu acho que você... Então, assim, nossa, tem chance. Tem muita gente muito boa. Es un universo. Também, sobre balé, que eu estava vendo até agora há pouco. É uma fotógrafa que ela nasceu no Irã. O nome dela também é complicado. Eu tenho um problema de guardar nome, Frederico. É um trabalho super delicado sobre a anorexia de uma bailarina. O trabalho dela é maravilhoso, cara, tem uma luz perfeita. Aquilo é um trabalho de fôlego, aquilo não foi feito em 2 dias. Claro. Foi feito em vários dias. Então, assim, cara, não, tem muita coisa boa, cara. Nossa Senhora. Até por isso essa vontade de chegar logo para conversar com os fotógrafos, com as pessoas, porque você fala, cara, pô. Claro. É muito boa. Nossa. Es una oportunidad única que hay que aprovechar, ¿no? Porque también se aprende de formas de ver, de analizar. Os maiores jornais do mundo, vai estar todo mundo no mesmo... E realidades diferentes, né, cara? Claro. Porque, poxa, você vai conversar com um cara que trabalha... Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro. É que assim, eu cubro confronto. Claro. Não deixa de ser uma guerra, é uma guerra urbana. Só que eu saio da guerra e vou para minha casa. Na zona da cidade onde é bonita, entendeu? Sí. E segura. Tenemos una guerra acá adentro. Tá cobrindo o Irã, ou ele tá cobrindo lá Gaza, o cara tá dormindo na guerra. Sí, então, também. Assim, quero muito, obviamente, conversar com esses fotógrafos que cobrem esse tipo de, sabe? Agora o material da Ucrânia que teve também ali, que, poxa, que é uma foto impactante daquela senhora sentada, toda ensanguentada, então, tipo, cara, vai ser uma troca muito, mas muito legal. Assim, eu acho que essa é a parte até uma das mais legais do prêmio, porque assim, o aprendizado vai ser muito grande, sabe? Claro, sí, es un aprendizaje, sí, muy importante, muy enriquecedor también. Essa troca é muito legal, cara. Aliás, poxa, o seu cara é muito importante, é legal, muito legal o que você faz de aproximar, assim, sabe, a fotografia da América Latina, porque a fotografia da América Latina, eu acho que como um todo, não colocando um país só, é uma fotografia muito forte. Claro. Você tem grandes fotógrafos ali, tipo o Federico mesmo ali na Colômbia, o material dele é maravilhoso. Poxa, o Abdi, o Rodrigo Abdi da Argentina ali, que é o fotógrafo da P, nossa, o cara é bom demais. Então, sí, assim, sí, realmente sí, es un trabajo... Hay fotógrafos de muy alto nivel, de un alto calibre, por eso estamos donde estamos a nivel latinoamericano en la fotografía que se está haciendo hoy en día. Se você comparar, o mundo ele meio esquece da América Latina um pouco, se você parar para pensar. Sí. Eles esquecem da gente, porque não sei se é porque a gente está na parte de baixo do hemisfério, eles deixam a gente um pouco meio de lado. Claro. E pô, a fotografia latino-américa é muito forte, cara, ela é muito boa. Sí, eso es cierto. Acá hay mucho para hablar y para conversar, para hacer 2, 3 entrevistas más, para seguir hablando de fotografía latinoamericana. Así que te digo, no es la única entrevista que vamos a tener. Más adelante, en cualquier momento, te vuelvo a tocar la puerta y seguimos charlando. De repente, cuando vengas
de Países Bajos, de esa inauguración de estos WordPress Photo 2026. Va a pasar por allí por Brasil también la exposición en un futuro no muy lejano. Sí, creo que es este mismo año que pasa por allí por Brasil. Así que bueno, vas a tener la oportunidad de ir a ver, lo vas a ver en Ámsterdam y de repente también lo vas a ver allí en Brasil. Brasil, eu acho que vai passar agora em maio, vai abrir a primeira, depois deve ter a programação, né? Pasa por Río, São Paulo, depois Salvador. Pasa por Río, San Pablo y Salvador. O sea, la vas a tener ahí en casa. Sí. Así que bueno. Vai ter agora no começo do mês. Estou ansioso por essa também. Bueno, ojalá pudiéramos estar en alguna de ellas, la verdad, porque es algo donde sí, visualmente es muy atractivo, se aprende mucho, la conexión, el compartir, el hablar también sobre fotografía, es muy enriquecedor. Eduardo, las personas que por allí te quieran contactar, te quieran hacer alguna pregunta, te quieran hacer alguna invitación, esto fue una entrevista para un canal de YouTube, pero de repente hay alguien que dice, vamos a invitar, no solamente ahí dentro de Brasil, sino en cualquier parte de Latinoamérica, dice, vamos a invitarlo a Eduardo a que nos venga a hablar de su trabajo acá, qué sé yo, a El Salvador, a Nicaragua, a Uruguay, acá a Venezuela, qué sé yo, a Panamá. ¿Por dónde te pueden contactar? Eu acho que o Instagram é o mais fácil. Por Instagram. Por Instagram, eu acho que se tem uma coisa que o Instagram serve hoje em dia é esse contato, né? Sí. Assim que a gente conseguiu. Por ahí si te encontré yo, te encuentra todo el mundo. Igual en la caja de comentarios de la entrevista dejamos siempre los contactos de nuestros entrevistados para que los ubiquen. Ahí está. Mandar mensagem ali direta que a gente... Todo está ahí, perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta horita de conversación, por dejarnos entrar en tu fotografía. Felicitaciones nuevamente por esta distinción. Que sigan los proyectos, que esos que están allí dando vuelta se te puedan dar, los puedas concretar, porque también es parte de esos objetivos que uno se traza como fotógrafo, no nada más reconocimiento, distinciones que bien merecidos son, bienvenidos sean, porque eso nos alientan a seguir trabajando. Así que bueno, que esos proyectos este año se den. Felicitaciones, que qué sé yo, nos volvamos a encontrar en un futuro no muy lejano por un hecho noticioso más positivo, por algún proyecto más positivo. Claro que sí. Cara, muito obrigado pelo espaço, cara. Eu que agradeço você. Espero que você tenha entendido, porque às vezes eu falo um pouco meio enrolado aqui. Perfectamente. No hablo muy bien el brasilero, pero sí lo entiendo. Así que no hablo muy bien brasilero, he estado en Brasil, no hablo muy bien brasilero, mi portuñol no es bueno, pero lo entiendo bastante bien. Eso sí, te lo aseguro. Eu também, eu consigo compreender mais o espanhol sem tentar ficar falando espanhol do que... Eu acho que foi boa a mistura, espanhol con portugués. Sí, bueno, acá hicimos el ejercicio. Después, la próxima entrevista la hacemos al revés. Vos hablando español y yo hablando brasilero, a ver qué sale. Vamos a ver. Falta. Vai ficar un poco complicado, pero a gente tenta, no tem problema. Yo creo que sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, te libero, que siga siendo un buen año, feliz fin de semana y nada, a disfrutar de ese viaje a Ámsterdam, con mucha envidia te lo digo desde acá, pero sana, disfrutar y bueno, nada, acá las puertas abiertas del programa para cualquier cosa que haga falta, que se necesite, así sea de fotografía, mucho mejor todavía. Muito obrigado, Federico. Também estou aqui, à disposição, precisando. Obrigado. Bien, escuchábamos allí a Eduardo Anicelli, fotoperiodista brasilero, nacido en Paraná, en este momento radicado en Río de Janeiro, donde nació esta historia, quien lleva a los muertos, con el cual fue galardonado en los WordPress Photo Regional hace apenas una semanita, al momento de hacer la entrevista. Recuerden que estamos haciendo una seguidilla de entrevistas con fotógrafas y fotógrafos que han sido galardonados con los WordPress Photo 2026. Todas las semanas una nueva entrevista, un nuevo invitado o invitada por allí. Tenemos más fotógrafos suramericanos y estamos esperando la confirmación por los fotógrafos de Centroamérica para tenerlos aquí, para charlar, para conocer las historias detrás de estos trabajos, para conocer los autores de estas fotografías
qué dicen, qué piensan, cómo hacen los trabajos, cuál es su visión de la fotografía, qué piensan de Latinoamérica fotográficamente hablando, obviamente. Así que bueno, todo eso y mucho más por acá, por nuestro programa Foto con Fede, una entrevista cada jueves. Federico Muro se despide, @fotoconfede en Instagram. En YouTube y en Spotify, Foto con Fede es el programa, por allí nos encuentran, nos dejan sus comentarios, sus anécdotas, sus preguntas, ¿por qué no? Y sus invitaciones, también aceptamos invitaciones para eventos, para charlas, congresos, etc. Bien, nos despedimos, será hasta la semana que viene, donde estaremos con un programa de corte similar, siempre hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.